Bom dia, meu nome é Thaís Lourenço, sou professora da rede municipal. Essa foto horrorosa sou eu, não sei como é que eu tirei uma foto tão tosca, mas tudo bem. E eu tô aqui porque eu criei um projeto que é Ciência em Tempos de Quarentena. A gente não sabe como essa situação, por quanto tempo essa situação ímpar vai continuar, então eu quis dar um pouquinho do meu tempo para a gente terminar a matéria do sétimo ano, sétimo, oitavo e nono, em especial o sétimo, que a matéria era um pouquinho mais longa. Então eu criei esse vídeo para a gente poder curtir, aproveitar o tempo. Galerinha do Peja, isso serve para vocês também, isso não foi exclusivo, todas as aulas vão servir para vocês, então assistam. Espero que vocês curtem, porque eu tô aqui com todo amor e carinho para vocês. Bom, primeiro a gente está vivendo uma situação ímpar, a gente está vivendo uma pandemia. O que é uma pandemia? A gente tem três termos: epidemia, endemia e pandemia. Quando uma doença ela está sempre presente numa região, a gente diz que a doença é endêmica naquela região. É o caso da dengue no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. A gente nunca vai ter, nunca, dificilmente a gente vai ter, acabar com a dengue no Rio de Janeiro. Então ela é endêmica, ela está ali. Quando essa doença, o número de casos de dengue aumenta em termos grotescos, eu esperava 50, vem 500, eu tenho uma epidemia de dengue. E existe um cálculo para saber se é uma epidemia ou não. Então aumentou acima do número esperado. Agora, quando você tem uma doença que ela se espalha por todos os continentes, aí a gente fala que é uma pandemia. É o caso do coronavírus, que eu não esperava, confesso que eu não esperava que fosse chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, estamos aqui. Outra coisa que eu queria, quem tiver dúvida, tem o e-mail. Meu e-mail é do UOL, Thaís com TH, Lourenço sem cedilha, @uol.com.br. Manda dúvidas por e-mail que eu respondo. Eu não sei editar, colocar aí bonitinho, mas qualquer coisa, manda Thaís com TH, Lourenço sem cedilha, @uol.com.br. Então, galerinha do sétimo ano, a gente começou o ano falando sobre características dos seres vivos. Bom, o que é um ser vivo? Quais são as características dele? Todo ser vivo é formado por partes pequenininhas, chamadas células. É a menor parte viva de um ser vivo, se é que eu posso falar assim. Outra coisa, todo ser vivo apresenta um ciclo vital: nascimento, crescimento, possível reprodução, envelhecimento e morte. Claro, varia de acordo com a espécie. Eu tô aqui do lado com a minha gatinha, que ela deve viver, espero eu, uns 20 anos. Uma tartaruga vive bem mais, um papagaio vive bem mais. Então vai variar de acordo com a espécie. Todo ser vivo precisa de alimento. Se você não tomar café da manhã, não se alimentar, lembrando que em época de risco de infecção, quanto mais saudável você tiver, melhor sua alimentação, mais fácil você vai passar por isso. Todo ser vivo evolui, ou seja, sofre mudanças ao longo do tempo. Essas mudanças podem ser boas, podem ser ruins, ou podem não ser boas nem ruins. Agora, falando das características dos seres vivos, a gente fala daqueles palavrões que eu comento com vocês o tempo todo, que a gente precisa estar com eles na cabeça. Um dos palavrões é: todo ser vivo é formado por célula. E a célula pode ser procarionte ou eucarionte. Essa diferença, vamos botar ela bem simplesinha. Célula eucarionte é uma célula que tem núcleo. Ela tem, fazendo um desenho bem simplesinho, peço licença aí. Eu desenho muito bem, meus alunos sabem disso. Se eu pegar a célula eucarionte, ela tem núcleo. Se eu pegar uma célula procarionte, ela tem o material genético, o DNA, espalhadinho, ela não tem o núcleo. Outra coisa, uma célula eucarionte tem várias organelas que fazem a célula funcionar. Não vem ao caso citar as organelas, isso nem faz parte, por enquanto, da matéria de vocês. Uma célula procarionte só tem umas organelas chamadas ribossomos aqui. Então, eucarionte tem núcleo, procarionte não tem. Eu chamo esse P de pobre, então seria mais ou menos assim. Essa célula procarionte, ela só está presente num grupinho que é o reino Monera, que são as bactérias e cianobactérias ou águas azuis. O resto, todo mundo tem célula eucarionte. Lembrando que o conjunto de células forma um tecido, vários tecidos diferentes formam um órgão, vários órgãos, um sistema. Quando eu tenho vários sistemas, eu tenho um organismo. Bom, eu tenho seres vivos formados por uma única célula só, que é o caso das bactérias e de alguns fungos. Esses são seres vivos unicelulares, uni de um. E eu tenho seres vivos formados por muitas células,
que somos nós. Eu costumo falar, grosso modo, isso não é uma regra, mas funciona legal. Se eu consigo enxergar sem microscópio, o ser é pluricelular. Se eu preciso do microscópio para enxergar, ele é unicelular. Então uma bactéria, tá cheia de bactéria aqui, tá cheia de bactéria no meu corpo, mas eu não enxergo. Então eu preciso do microscópio, então ela é unicelular. Isso é grosso modo, é só pra gente ter uma ideia, porque às vezes olha uma formiguinha pequenininha, é unicelular. Não, eu tô enxergando a formiguinha, então ela é pluricelular. Bom, outra coisa, todo ser vivo precisa de alimento. E a forma como esse ser vivo obtém alimento separa os seres em autótrofos e heterotróficos. Autotróficos ou autótrofo, heterótrofo ou heterotróficos. Bom, por mais que eu ame sol, se eu ficar no sol, eu não vou conseguir o alimento através dele, mas a plantinha vai. Se você der água para ela, der substâncias, ela vai conseguir o alimento. Porque a planta é um ser autótrofo, ela tem a capacidade de produzir o próprio alimento. As plantas e as algas. Algumas bactérias também fazem isso, algumas por um processo diferente que é a quimiossíntese, mas deixa ele de lado um pouquinho. Bom, nós não. Nós, os demais animais, os fungos, precisam obter alimento em algum local. Esses são seres heterótrofos ou heterotróficos. Então, quem consegue alimento sozinho, com uma plantinha, autótrofo. Quem precisa buscar no ambiente, heterotrófico. Bom, outro termo é questão de reprodução. Sexuada ou assexuada. O ser vivo é capaz de se reproduzir, ou seja, gerar descendentes. Agora, a forma como ele faz isso é diferente. Se eu tenho na nossa reprodução, eu tenho uma célula masculina e uma célula feminina. Elas se juntam e formam um outro indivíduo. Vocês. Então, no caso do homem, o espermatozoide, da mulher, o óvulo. Elas se juntam e formam um indivíduo. E esse indivíduo não é idêntico aos seus pais. Por mais que você se pareça muito com seus pais, você não é idêntico a ele. Você tem DNA do seu pai e da sua mãe. Então, essa mistura faz com que a reprodução sexuada gere seres diferenciados. Na sexuada é o seguinte, eu tenho uma bactéria, ela se divide em duas, e os dois são iguaizinhos, cara de um, focinho do outro. Eu tenho clones, na verdade. Um indivíduo começou o processo, gerando seres idênticos. Isso é assexuada. Bom, e eu tenho, com esses termos, eu tenho os grupinhos de seres vivos. A gente pode dividir em 5 reinos. O reino das bactérias, que é o reino Monera. Eu tenho o reino protista, que envolve protozoários e algas. Eu tenho o reino fúngico, que envolve fungos. O reino das plantas e o reino dos animais. Eu tenho esses 5 reinos e a gente vai ver cada um deles de acordo com essas características que a gente viu agora. Só que tem um grupinho que está fora desses reinos. Eu até brinquei, eu fiz valendo bombom na sala de aula. Qual é o grupo que está fora? É o grupo que está sendo tão falado agora, que são os vírus. Por que eles estão fora desses 5 reinos? Eles são seres à parte. Porque os vírus, muitas vezes, nem são considerados seres vivos. Porque o vírus tem uma característica. Todo ser vivo é formado por células. Legal, o vírus não tem célula. O vírus é um ser acelular. Olha o azinho de negação. Eu brinco, se eu quiser falar, chamar alguém de normal. Se eu quiser falar que ela não é normal, eu falo que ela é anormal. Então esse A é acelular. Não são formados por células. Os vírus são seres extremamente simples. Eles são formados por material genético, DNA ou RNA. Tem um grupinho de vírus que tem os dois, mas esquece isso por enquanto. Eles são formados por uma cápsula de proteína e alguns deles têm uma capinha, que é principalmente de gordura, que é o envelope. Aí você pode pensar, essa capinha é legal, ela vai proteger o vírus. Mas não, essa capinha não protege o vírus não, porque essa capinha ela é facilmente destruída com detergente, por exemplo. Quando você vai lavar a louça, você não coloca detergente, ele não dissolve a gordura. É mais ou menos isso que acontece com essa capinha do vírus que tem gordura. Bom, o vírus é muito simples, material genético e uma cápsula ao redor dele. Ele não é formado por células, vírus não come, vírus não dorme, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Opa, vamos parar aí. O que é um parasita? Parasita é um ser que ele fica no hospedeiro, em outro ser vivo, se aproveitando daquele ser de alguma forma e tirando nutrientes para ele. Então, por exemplo, piolho. Ele fica na nossa cabeça, coçando, irritando, sugando o nosso sangue, fazendo mal, mas ele está se alimentando. O piolho quer que eu morra? Não. Se eu morrer, ele vai ter que procurar um outro hospedeiro, que é o local, que é o ser que ele vai, da onde ele vai tirar os nutrientes.
O carrapato no cachorro também. O cachorro pode vir a morrer por causa de infecção por carrapato? Pode, se tiver em excesso, se estiver carregando alguma bactéria, pode acontecer e até acontece bastante, mas não é a ideia do carrapato, porque senão ele vai perder a fonte dele, ele vai perder o hospedeiro e ele vai ter que procurar alimento em outro local. Então, o parasita é alguém que fica ali perturbando, causando mal. O vírus é um parasita intracelular, ou seja, dentro da célula, obrigatório. O vírus, ele não tem atividade fora da célula. A grosso modo, o vírus entra na célula e fala assim, célula, fabrica outros vírus para mim. Aí usa o maquinário da célula para fabricar outros vírus e depois ele sai com vários vírusinhos feitos e destrói a célula. Na maioria das vezes é isso que ele faz. E cada vírus vai numa célula diferente. Tem o vírus que vai para as células do sistema respiratório, como o coronavírus. Tem o outro que causa diarreia, que está nas células do trato gastrointestinal, estômago, intestino. Cada vírus vai ter uma predileção, vai preferir um local diferente. Bom, ele precisa de um hospedeiro. Esse hospedeiro pode adoecer também. Eu tenho, por exemplo, o vírus da raiva, ele pode ficar no morcego por um tempo, mas eventualmente o morcego pode adoecer. Então o hospedeiro também pode adoecer. Eu queria muito que vocês vissem, falando de vírus, um filme que eu demorei a ver, vi há pouco tempo, Epidemia, e valendo. Quando voltar, valendo um bombom, quem responder um dos principais erros desse filme. O filme é muito bom, muito didático, mas tem um errinho ali, em relação ao que acabei de comentar agora. Bom, então, o vírus é isso. O vírus está presente há muito, muito tempo. E o vírus tem uma característica, ele não é considerado ser vivo, muitas vezes, porque ele não tem célula, não tem atividade fora da célula. Só que o vírus sofre mutações. Então, o vírus da AIDS, por exemplo, era um vírus que era restrito. Ele estava em primatas e ele sofreu mutações e se transformou no vírus que a gente tem hoje, que é diferente agora do que existe em primatas. Essa capacidade dele, isso é muito importante. O vírus eu falei que ele pode ter DNA ou RNA. O vírus RNA pode sofrer mais mutações do que um vírus DNA. Então a chance dele sofrer mudanças é muito maior. Agora eu vou falar específico do coronavírus. O coronavírus é um vírus RNA, por isso ele sofre uma quantidade de mutações maior do que o vírus DNA. Ele tem um envelope. Legal, eu falei que o envelope era facilmente destruído. Então, dá a importância de você lavar a mão com água e sabão, porque isso vai destruir aquele vírus muito mais fácil do que se ele não tivesse esse envelope. Então, agora eu vou falar específico da Covid-19. Eu não sou especialista, eu estou falando do que eu tenho de conhecimento. Bom, eu não achei que fosse chegar a esse ponto, mas porque eu vivenciei a epidemia de influenza. Mas acontece que o vírus, ele se espalha muito mais rápido. Uma pessoa pode infectar 3 pessoas. No caso da influenza, uma pessoa infectava parece que 1,5. Então, ele se espalha muito rápido. Daí o cuidado pra gente ficar em casa. E assim, se pegar, a chance de eu adoecer é pequena. Não quer dizer que eu não vá adoecer, mas a chance de desenvolver a parte, uma doença severa é muito menor do que de uma pessoa idosa, do que de uma pessoa que tem alguma deficiência no sistema imune, nas defesas. Então, ele é um vírus que ele se espalha muito, muito, muito rápido. O problema dele é esse. E se ele espalhar em alguém que esteja com a defesa legal, tranquilo. Agora, o problema é ele espalhar e atingir um idoso, que normalmente já tem as defesas mais fraquinhas. Atingir uma criança que ainda não está com a imunidade, com as defesas formadas direitinho. O grande perigo do coronavírus é esse. E ele está se espalhando muito, muito rápido. Por isso que a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Em relação ao uso de máscaras, a maioria dos vírus é filtrável, são filtráveis. O que acontece? Eles passam através dessas máscaras. Então, o uso de máscara é recomendado para quem está com sintoma. Por quê? Você fechou aqui. Na hora que você espirrar, claro, por mais que eles sejam filtráveis, vai ficar muita parte retida ali. Então, você não vai espalhar aquelas gotículas cheias de vírus por aí. Então, o uso de máscaras é recomendado para quem está com sintoma, justamente para não contaminar outras pessoas. Bom, eu podia ficar aqui horas falando sobre vírus, porque existem várias viroses. Eu falei da AIDS, existe vários tipos de gripe. Lembrando o seguinte, o coronavírus, ele já é velho conhecido nosso. Ele está aqui
há muito tempo. E tem gente, por conta disso, espalhando fake news. E eu vi uma fake news que eu fiquei muito revoltada, porque pegaram uma vacina, essa vacina que a gente aplica no cachorro, que protege contra 8 ou 10 doenças, que é a V8 ou a V10, e falam, olha só, meu cachorro está imunizado, meu cachorro está vacinado contra o coronavírus. Porque se você pegar, existe sim coronavírus ali. Só que esse coronavírus, ele é um vírus que faz parte do grupo dos vírus dos coronavírus, mas ele não tem a ver com esse que está circulando aí. É uma outra variedade. Esse coronavírus, ele causa diarreia em cães. Então, não é, eu volto a dizer, não é o mesmo, são vírus diferentes. Eles pertencem à mesma família, mas são vírus diferentes. Então, o coronavírus do cão não tem a ver com o coronavírus desse que está causando gripe. Ainda outra situação, esse coronavírus que causa gripe, a gente já sabia de coronavírus que causavam gripe. Só que esse é uma variedade nova. Então tem gente dizendo que já era conhecido. Não, essa variedade nova não era conhecida. Volto a dizer, é um vírus RNA, ele sofre mutação muito, muito mais fácil do que um vírus DNA. Então ele vem sofrendo mudanças ao longo do tempo. Vamos tirar essas fake news daí. Bom, falando em viroses, a gente tem, por exemplo, o vírus da raiva, que é um vírus que todo seu cachorro deve se vacinar todo ano, porque é um vírus que mata. Você tem uma gama de viroses. Às vezes as pessoas ficam revoltadas com o médico, quando ele vai para o médico, ele fala, o médico só falou que era virose. Não, ele só não falou que era virose, porque a maioria das infecções são transmitidas por vírus. E muitas vezes o tratamento é sintomático. É aquele famoso conselho da vovó, vitamina C e cama. É o caso da dengue, por exemplo. O Aedes aegypti, ele pode carregar dengue, zika, chikungunya e febre amarela. 4 tipos de vírus diferentes. E você não tem um tratamento específico. Você tem que tratar os sintomas. Tá com dor de cabeça? Vai tratar dor de cabeça. Vai se hidratar. Vai cuidando para a doença não piorar. Não existe um tratamento. Maioria das viroses, existe algum antivirais, mas a maioria das viroses não existe um tratamento específico, como é o caso do coronavírus. Então, o que eu queria dar aula de hoje? Lembrar das características dos seres vivos, daqueles palavrões todos que a gente conhece, autótrofo, heterótrofo, assexuado, assexuada, procarionte, eucarionte, e lembrar dos reinos dos seres vivos e também falar sobre vírus, que é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, só tem atividade dentro da célula hospedeira. E lembra, quem assistiu o filme, sexta-feira eu vou fazer outro vídeo. Então, sexta-feira estamos aqui de novo. Manda por e-mail, Thaís, com TH, Lourenço, @uol.com.br. Eu vou até escrever aqui, peço licença. Vamos ver se aparece. Já que a gente não tem quadro, é tudo no improviso. thaislourenço@uol.com.br. Manda dúvida que essa semana eu vou olhar e a gente vai discutindo. E na próxima aula a ideia é falar sobre bactérias. Se der, a gente fala um pouquinho sobre fungo. E vou passar, lembrando que a gente trabalha com a apostila da prefeitura. Eu vou separar os exercícios da apostila na próxima aula pra gente fazer. Beijo a todos, espero de verdade que tenham gostado.